Meus amigos, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. Olha só, o São Paulo Futebol Clube ainda busca por reforço, apesar das tentativas frustradas que nós tivemos aí nos últimos dias, últimos meses, né, vamos dizer assim. O São Paulo, que tentou inúmeros jogadores e não conseguiu, ele segue ainda de olho no mercado com uma ideia muito forte para trazer reforços. Alguns jogadores oferecidos, alguns outros que ficaram sem clube, como é o caso do Rigoni, que eu vou abordar nesse vídeo aqui de hoje, além de todas as últimas notícias do São Paulo Futebol Clube, para nós nos deliciarmos com tudo que está acontecendo com esse São Paulo Futebol Clube maravilhoso na nossa vida, tirando aquela derrota para o Atlético Mineiro, a coisa vem boa, né? E agora nós temos o Fluminense no fim de semana. E aí, é time reserva? Vem comigo aí. Deixa o like pra dar uma moral nesse vídeo, posso contar contigo? E se inscreva também no canal, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Quero falar com você sobre o Luciano também, que acho que é bastante importante. Olha só. O Luciano, ele segue sendo uma peça bastante desagradável pra torcida do São Paulo, né? Porque, assim, ele é desagradável. Ele não é um cara que você fala, tem que mandar esse cara embora. Acho que não é o caso, né? Esse cara tem que ser atacante. Sim, com certeza, é um bom atacante, mas ele optou por virar meia nessa ideia inacreditável que tiveram lá ele e o Rogério Ceni, o cara vira meia, e aí do nada ele passa a ser um estorvo no time do São Paulo. E um jogador como o Eric e um outro como o William Gomes, eles foram ali totalmente atrapalhados no último jogo, onde o São Paulo precisava de velocidade, o São Paulo precisava ser mais incisivo contra o Atlético Mineiro, ele precisava ser um pouco mais agudo, né? Dizem vertical e tal, ele tinha que ser mais rápido para quebrar aquela marcação insana que o Milito fez no Atlético Mineiro e o São Paulo não conseguiu com o pragmatismo que o time ali, com o Luciano encabeçando o meio-campo da camisa 10, ele conseguiu atrapalhar bastante. E o que atrapalha não é somente pelo Luciano ser um 10 improdutivo. Atrapalha pela falta de oportunidade de Eric e de William Gomes e atrapalha também pelo deslocamento do atleta Lucas Moura, que já estava com cara de poucos amigos ali no campo. Eu não sei se vocês repararam da mesma maneira que eu, mas o Lucas, ele se demonstrou incomodado. Acho que pela primeira vez no São Paulo jogando em campo, ele estava, na minha opinião, incomodado de ter que ficar na ponta esquerda ali sem receber um passe sequer de um meia improdutivo. E aí, o que eu falo que agrava muito o problema do Luciano é quando os jogadores que podem voltar para o São Paulo ou ser contratados pelo São Paulo, como foi o caso do Rames, do Patrick, e não conseguem jogar como o Lucas Moura não tem conseguido por conta dessa posição assim sobrenatural que o Luciano tem ocupado no time do São Paulo. E aí ele de cara importante passa a ser ruim. O pessoal começa a levantar e lembra que no Paulista, que foi o único título que nós ganhamos de 2012 pra cá, antes da Copa do Brasil, né? Nós tínhamos saído da fila com o Paulista, com o Crespo, o Luciano estava no banco. E quando o Dorival ganha a Copa do Brasil, que aí sim foi o único título que nós ganhamos depois de 2012 e do Paulista de 21, foi também com o Luciano no banco. E aí tivemos demissões de técnicos que já não se dão com o Luciano, como é o caso do Diniz, que já não se dá bem com o Luciano, e também o Carpini, que o Luciano foi um dos que encabeçou ali o estamos todos com o Carpini e tal. Mas no campo não jogava. No campo era uma tiriça danada. Melhorou quando o Zubeldia entrou e agora já parece que voltou ao normal de ser um cara lento, um cara egocêntrico, um cara que tá muito mais preocupado com ele do que com o São Paulo. Então, para os próximos jogos, o Rato poderia fazer essa meiuca, onde o Luciano tem jogado, Lucas Moura, Lucas e Rato na frente, Caleri e Eric. Seria legal o Eric entrando pro lugar do Ferreirinha e mantendo o Rato e Lucas Moura na meia atacante ali, ou então entrar com o William Gomes junto com o Caleri, jogando o São Paulo com Lucas Moura, Rato, Caleri e o William Gomes. Tira o Ferreirinha machucado, põe o William Gomes ou o Eric e mantém ali a estrutura. Ah, Juba, mas se entrar o Eric não pode jogar o Rato. O Rato, ele nunca foi ponta direita mesmo antes do São Paulo. Ele era um meia atacante. No São Paulo, colocam ele de ponta direita e lá ele fica e tudo bem, tá bom.
Agora, que o Rato não precisa ficar ali pela qualidade técnica que ele tem, até um pouco de velocidade, ele é intenso, e o belíssimo chute que tem supre a ausência do bom chute que tem o Luciano também. Só que o Rato é muito mais assistente, ele busca o Caleri no cruzamento. Então o Rato seria totalmente interessante, jogando com o Lucas Moura, Caleri e um ponta extremamente veloz. Isso, que é o Eric ou o William Gomes, isso daria para o São Paulo equilíbrio. Você coloca o Rato com o Lucas, eles se equivalem. Um é driblador, o outro é mais armador. E quando você coloca no ataque o Caleri com um ponta velocista, o Caleri melhora por ter mais espaço para jogar, porque o São Paulo abre no sistema defensivo adversário. Eu acho que fica top. E você? Tô dando aqui um monte de alternativas pro Luciano virar um reserva. E quando ele entrar, ele ser importante pro São Paulo. Não acho que tem que descartar o cara. Ele tem uma história no São Paulo, mas ele não pode ser um estorvo. Ele tem que ser um cara para ajudar. É ou não é? Meus amigos, um cafezão para nós aqui, ó. O Sabino foi chamado para renovar. Vocês acompanharam que o Sabino foi chamado para renovar e o Sabino passa a ser uma grande de uma boa notícia. E o São Paulo, o Benfica está vendendo o zagueiro Morato. Sabia disso aí? Lembra do Morato, equipe de base do São Paulo? Joga no Benfica. O Benfica está vendendo agora, sabe por quanto? 15 milhões de euros. O Benfica está vendendo. E o São Paulo, ele vai ganhar aqui a bagatela de 10 milhões de reais por ser o clube formador aqui do menino. Só que essa grana vai para o Juliano Bertolucci, que é o empresário que o São Paulo deve dinheiro. Tem que pagar, tudo bem, ridículo da maneira que o São Paulo lida com os empresários, São Paulo sempre devendo para esse tipo de gente. Mas, só de pensar que o São Paulo realmente deve e que vai amortizar mais 10 milhões aí com a venda do Morato, eu acho que torna-se uma boa notícia, uma excelente notícia. Pensa comigo aí. Quem é o Morato na história do São Paulo? Não é ninguém, mal conhecem aqui no São Paulo. A gente tem que olhar a foto para lembrar quem é e tal. Eu também. E aí você fala, poxa, vai pingar 10 milhões. Isso é o São Paulo. É um time que do nada o dinheiro começa a brotar, como foi a venda do Antony, a segunda venda do Antony, que rendeu para o São Paulo 100 milhões aí em 5 anos. E o São Paulo chega e fica totalmente tímido nessa janela de transferência e não faz as contratações. Eu tenho que ser muito sincero com vocês aqui. Eu acho legal o São Paulo não ficar fazendo muitas contratações, porque eu considero o time do Tricolor bastante qualificado. Essa é a minha opinião. Eu acho o São Paulo muito qualificado, com muitos jogadores. Eu falo isso, já tem gente que escreve assim pra mim, ó. Juba, mas cadê o meia? Verdade, cadê o meia? Juba, mas cadê o volante? Aí eu não concordo nem um pouco. Não precisa de volante, nem lateral direito, nem zagueiro, nem goleiro, nem atacante, nem ponta, nada. Um meia. Eu acho assim, nós tínhamos o Rames Rodrigues e temos o Lucas Moura e o Rato. Temos o Galopo que foi comprado. Temos o Luciano que faz aquela parte ali. Eu acho que o São Paulo... tem o Nestor também, o Michel Araújo, que foram comprados e outro revelado. Então nós temos meias. Agradam todos os nomes? Acho que a maioria não. Mas também tem muito a ver com o técnico do São Paulo. O técnico não quis o Rames Rodrigues. O técnico não coloca o Lucas Moura de meia e nem o Rato. Claro que falta meia. Né? Então você queima os caras que você considera que são chinelinho, como Benítez, como Nicão, como Rames. Aí você não coloca um cara como o Lucas e como o Rato, vai por quem na meia do São Paulo? Não sobra ninguém, não sobram opções, vocês percebem? Vamos contratar aí o De Bruyne. Próximo Rames Rodrigues. Toni Kroos, não, já era igual o Rames Rodrigues. Aí você vai contratar o Claudinho, que é tipo o Lucas Moura. Não, vai pôr na ponta, porque o Luciano tem que ser meia. Percebe que não tem mais quem comprar na meia? O técnico tem que se ajudar também. O técnico não se ajuda, ele opta por morrer abraçado com o Luciano num jogo igual ao Atlético Mineiro, que o São Paulo precisava de trocas, precisava ganhar o jogo, o empate seria ruim. Ele nem troca, ele troca o Nestor aos 43 e tira o Rato, que era o melhor em campo. Então o técnico precisa se ajudar para pedir reforços. Mas o São Paulo interpreta, entende que ainda faltam jogadores. Por exemplo, o lateral esquerdo não foi comprado ainda para o lugar do Wellington ou para ser par do Wellington na posição, e também o São Paulo já está recebendo aí pontas oferecidos após a contusão do Ferreirinha. E um dos pontas que está sem clube, que a torcida do São Paulo começa, volta, quero, é o Rigoni, o Emiliano Rigoni. O Rigoni que teve uma passagem muito legal aqui no time do São Paulo. Antes dele ter a troca de técnico, né, o Crespo pro Rogério Ceni,
O Rigoni, ele era talvez o melhor jogador do São Paulo na era Crespo. Nós tínhamos um pouco do Benítez, tínhamos o Daniel Alves, acho que não jogou direito com o Crespo, né? Ele tava lá, mas ele não joga. No Paulista mesmo, ele faz uma ligação de vídeo, porque ele não joga aquela final do Paulista que o São Paulo ganha do Palmeiras. E aí o Daniel Alves estava lá. Mas assim, tinha Vitor Bueno e Pablo. O Crespo tava ferrado. O Caleri chega sem nenhuma condição de jogo. O Caleri demorou acho que 2, 3 meses para voltar a jogar. Dito isso aí, o melhor jogador do São Paulo mesmo era o Rigoni. O Rigoni foi o melhor do São Paulo da era Crespo. E o Rigoni, depois que troca o técnico e chega o Rogério Ceni, ele para de jogar bola. Ele simplesmente desaprende a jogar futebol. E isso não entra na minha cabeça que alguém tenha desaprendido a jogar bola. O Rigoni... Peraí. Sem o café não dá, né? O Rigoni, ele é um cara que estava jogando muito com um técnico argentino chamado Hernan Crespo. O Rogério Ceni chega... E ele muda muito do formato do trabalho do Crespo e coloca mais assim, dá muito mais notoriedade pra molecada da base, como Igor Gomes, Gabriel Sara, Rodrigo Nestor, Pablo Maia. Os caras da base começam a brilhar com o Rogério Ceni, ou então brilhar, ou jogar. Eles jogavam. E aí, um jogo muito... O que tinha de interessante no trabalho do Rogério pra mim é que o Caleri recebia muitos cruzamentos e fazia muitos gols de cabeça. Então o Rigoni perde espaço e não jogando bem... Tem uma contusão, o São Paulo manda ele embora. Quando ele vai embora, vendido, né? Ele agora fica sem clube e agora o São Paulo tem de novo um técnico argentino. E aí você fala, mas por que o cara é argentino vai jogar com o argentino? Nada disso, mas pelo menos um técnico que pudesse condicionar o jogador a jogar. Por exemplo, a boa vontade que o Zubeldia tem para com o Luciano, será que não seria legal? Será que não seria interessante se ele tivesse essa boa vontade com o Rigoni e o Rigoni vindo para suprir a ausência do Ferreirinha? Imagina, o cara está sem clube, viria de graça para o São Paulo e poderia agradar o técnico mais do que o Eric e o William Gomes, que aparentemente não agradam. O Zubeldia é uma relutância danada para colocar um cara como o Eric em campo, colocou o Eric e o William Gomes num jogo de brasileiro que era full time reserva, era full não, era um mistão, mas era muito reserva no time do São Paulo, e aí, do nada, os moleques fazem gol de placa, tanto o William Gomes quanto o Eric. E o que o Zubeldia faz já no próximo jogo? Ele não coloca pra jogar, o Eric nem aquecer foi, porque tinha limite de jogadores pra aquecer, nem aquecer o Eric conseguiu, e do nada, na hora de trocar, ele coloca o Rodrigo Nestor no lugar do Rato que estava na ponta direita. Então é uma má vontade, não dá pra negar. Sendo assim, se a má vontade é com o Eric e com o William Gomes, por que não o Rigoni? O que você acha dessa ideia aí? Eu acho top, sinceramente. Eu gostaria de ver o Rigoni de novo no time do São Paulo, principalmente por estar sem clube e vir de graça. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que você tenha gostado. E se você gostou, deixa esse like aí. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!